Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar do setor da construção civil no Brasil. Seus ciclos, seus problemas, o que esse setor tem representado e ainda representa na economia brasileira, comparações com as grandes construtoras e os projetos internacionais, exemplos de outras empresas, opiniões de especialistas e vamos buscar dados mais recentes ou pelo menos mais específicos de infraestrutura, habitação e a política do governo, dos governos. Além disso, nós vamos falar um pouquinho da questão que paralisou um pouco a construção civil com relação às questões judiciais que tiveram aí para trás. Eu vou evitar falar alguns nomes, mas alguns eu não serei capaz de não falar. Certos comentários que eu fizer de meu próprio punho, ou seja, de pensamento daquilo que eu tenho lido nas mídias, eu vou fazê-los em off e sempre apresentarei como inserção minha. Agora, esses textos aqui, eles são tirados de alguns periódicos que não são exatamente periódicos, são periódicos de análise mais técnica. E existe, claro, visões políticas a respeito de tudo que eu vou falar aqui. Essas visões políticas, esses manuais técnicos, esses setores mais técnicos que estão comentando aqui e trazendo dados, eles não são muito ideológicos, mas de qualquer forma são mais ligados às tradições e aos formatos mais lisos, mais enxutos de falar as coisas, sem referenciar com questões que derivem para o caso da política ou da corrupção, seja o que for. Então, algumas vezes eu vou ler algo que você pode saber dos procedimentos e que eu não necessariamente comentarei, ou por não saber, ou por evitar comentar, porque senão o vídeo cai. Mas uma boa parte das coisas eu acho que dá para falar sim, porque o próprio texto que é publicado na internet, embora ele esteja naquela lisura quase que diplomática para falar do problema, lançando mão de uma tendência bastante técnica para falar do problema, ele ainda assim o diz. Vamos ao texto. Antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar seu like, você deixar o seu comentário, compartilhar, porque é interessante que as pessoas tenham noção das coisas que são interessantes para o Brasil. Ontem nós falamos do complexo econômico industrial da saúde, que é uma coisa de peso aqui no Brasil. E a construção civil, ela também, assim como o agronegócio, tem sido coisas que têm nos levado para cima. Mas, pelo menos no setor da construção civil, a gente está sendo, foi de certa forma atacado. E além disso, ela por sofrer esse debacle, ela não veio se atualizando. Mas vamos ao texto. Então, olha bem, a gente vai fazer um histórico aqui, uma evolução baseada nos textos publicados aí pelos periódicos. Eventualmente eu vou citar os locais eventualmente eu vou citar, não vou citar todos, porque temos aqui que eu fiz assim en passant, os outros vieram diretamente da IA, do GPT, e parece que alguma coisa do Gemini também, mas vamos ler. Crescimento inicial, expansão durante décadas da segunda metade do século XX, o setor da construção civil no Brasil acompanhou o processo de urbanização e industrialização, gerando infraestrutura urbana, habitação, obras públicas, etc. Grandes empresas como Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, entre outras, se consolidaram nesse período. Anos de boom e grandes obras e programas políticos. Na virada dos anos 2000 até mais ou menos 2010, com crescimento econômico, crédito mais abundante, políticas de incentivo e grandes eventos, por exemplo, Copa do Mundo de 2014, Olimpíadas de 2016, o setor teve forte estímulo, programas de habitação também foram importantes.
Aqui ele está sendo um pouco tímido para falar, porque na realidade houve um investimento por parte do governo da época. A Copa do Mundo ela poderia ter sido até mais bem aproveitada, mas ela foi bastante boicotada politicamente, assim como as Olimpíadas. Mas ainda assim teve esse retorno, mas muito do que foi construído naquela época foi jogado e foi deixado aí como se fosse uma obra comum, o que poderia ser um estandarte para nós, e nós poderíamos entrar num ciclo internacional de jogos aí por causa da infraestrutura que foi criada aqui. Não se fez uma coisa nem outra, por questões estritamente políticas. Debacles e crise a partir dos meados da década de 2010. A partir da cerca de 2014, iniciou-se uma crise econômica ampla no Brasil. E essa crise econômica ela veio muito carregada de questões políticas. O setor da construção foi um dos mais atingidos, ou seja, houve retração nos investimentos públicos e privados, instabilidade macroeconômica, crise política, escândalos de corrupção que atingiram grande parte das empreiteiras. A maior parte das coisas que aconteceram naquela época foram crises políticas e a forma como se elegeu a corrupção para paralisar esse setor, porque foi isso que aconteceu. Porque corrupção sempre existiu em todos os governos, nessas empresas, em outras empresas, mas elas não deixaram de ser brilhantes, de ter um capital tecnológico incrível e ter um capital humano muito grande. E isso deveria ter sido preservado, né? Se você tem uma grande estrutura que faz grandes negócios e traz brilho, e você descobre que tem uma banda podre lá, você retira a banda podre, ou pelo menos fiscaliza, ou se for o caso até judicializa o caso e pune os que estiverem envolvidos, mas não prejudica a empresa, porque a empresa é um patrimônio, ainda que particular, é um patrimônio nacional. Exemplos: empresas grandes que tiveram problemas de crédito ou recuperação judicial, por exemplo, Galvão Bur, Engenharia OAS, ainda dentro da órbita desse problema da política e da judicialização. A empresa Incol faliu na década de 1990 por má gestão, e esse é um exemplo antigo, mas ele é simbólico. Recuperação gradual. Depois de anos de queda e estagnação, que foi de 2014 a 2019, o setor começou a mostrar alguns sinais de recuperação a partir de 2020, 2021, impulsionado por habitação, necessidade de habitação, algumas obras de infraestrutura que já haviam começado e que foram começar a progredir, e melhoria nos lançamentos nas vendas de imóveis. Esse dado aqui foi dado pela APC, que é uma estrutura não governamental, né? Em 2024, o setor teve desempenho de 4,3% do PIB, alcançando 359.523 bilhões, segundo o IBGE-CBSIC, um dado trazido pelo Valor Econômico, mas reportado a dados do IBGE e da Câmara Brasileira de Indústria da Construção. Bom, principais debacles e seus motivos: crise econômica, queda do PIB, falta de investimento público, inflação, juros altos. Isso encarece financiamento e torna menos atrativas novas obras. Olha só, você falando assim, fica uma coisa assim, sem contexto político, sem as flutuações das questões políticas. Se nós tivéssemos um plano de construção civil aqui no Brasil, tivesse um plano para digitalização, tivesse um plano para empresas de setor pesado, então se tivesse plano para as empresas de economia na área da saúde, se nós tivéssemos uma planificação econômica, que a gente fosse investindo aos poucos nessas várias áreas, entra governo e sai governo, independente da ideologia do tal governo e da vontade política dos governantes, Congresso incluso, nós teríamos uma crise de ascensão. É óbvio que ficaríamos sujeitos a intempéries externas, mas aqui dentro nós teríamos esse tipo de trabalho. Isso não acredito, isso não está acontecendo. Então, quando você fala de queda de PIB, falta de investimento público, inflação, juros altos, devido ao quê
Que tipo de manobras que foram feitas para que isso tudo acontecesse? Então, quando você tira assim essas informações aqui dos periódicos comuns aí, o UOL, o G1, etc., e o mesmo valor econômico, dinheiro, isto é, e parará, ainda assim você tem análises superficiais que não adensam nas questões dos porquês. E isso faltou nesse meu projeto aqui. Então, por isso que eu estou fazendo comentários em off. Por que porque eu estou apenas levantando o problema para ficar visível para nós. O quanto que nós tivemos, o quanto que nós temos e o quanto que nós perdemos. Por questões políticas, por questões de má gestão, por questões de má vontade, por questões de mesquinharia de uma certa elite nacional e por questões principalmente de influência estrangeira. Porque as nossas grandes empresas estavam fazendo obras fora daqui, obras de capacitação, obras de qualidade, estava ombreando com as empresas dos maiorais do mundo. E foi fácil achar que nós não podíamos ser no país do terceiro mundo, quintal de algum outro país aí, a gente ter essa expressão de tecnologia e capacidade. Esse é um dos problemas cruciais. Então, o governante daqui estava com juros altos devido a alguma coisa, a queda do PIB houve por causa de desorganização econômica, a falta de investimento, muita coisa assim. Escândalos de corrupção. Tinha corrupção? Sim. Mas essa corrupção houve uma espionagem para poder saber exatamente quais setores que era. Aquilo ficou mais importante do que a importância capital das empresas para o país. E a ideia era isso mesmo, era acabar com essa grandeza dessas empresas. E prender alguns políticos que eram desafetos de setores daqui e do estrangeiro. Então, acho que eu já dei a dica para quem conhece um pouco da nossa história recente. Agora eu vou ler mais ou menos linearmente. Operação Lava Jato e outras ações revelaram corrupção e práticas ilícitas com grandes empreiteiros, afetando sua credibilidade e capacidade de crédito e confiança de investidores. Pois é, a sua credibilidade ela não poderia ter sido afetada, desde que você fizesse acordos, liberasse a parte técnica da empresa e fizesse lá os próceres e os políticos culpados que pagassem, né? Que fosse instituído lá um acordo de forma que ela pagasse multa e mantivesse a capacidade de crédito dela e a confiança, para manter a confiança dos investidores. Não fizeram nada disso, deixaram ir para o buraco. A ideia era deixar ir para o buraco. A corrupção aí foi uma desculpa, porque corrupção sempre houve. Descontrole de custos, inflação, insumos, logística, aumento de preço de materiais de construção, custa a mão de obra. Esse dado é um dado do UOL Economia, explicando por que houve o debacle. Baixa produtividade e uso restrito de técnicas mais modernas, porque elas ficaram paralisadas, elas foram desconstruídas, então elas foram se desatualizando. Em uma década elas perderam muito do pique. Elas eram de ponta. Então, uso limitado de industrialização, metodologias mais eficientes, pré-fabricados, sistemas modulares. Hoje em dia tem muitas empresas trabalhando com pré-fabricados e com sistemas modulares. Então isso aí está avalando um pouco a construção civil. Porque essas empresas montam as coisas assim em 2 dias, 3 dias. Tudo pronto, um projeto pronto, às vezes um projeto caro, elimina muito da mão de obra e faz uma construção assim que eu particularmente não gosto, né? Mas que fica em pé, de repente fica bonito tudo, mas é uma forma de competir com empresas que fazem trabalhos mais ornamentais, né? Mas talvez mais saudáveis, não sei. De qualquer maneira é uma modernidade que eles não atingiram, eles também teriam que caminhar aí, ainda que fizessem bons produtos. Bom, a produtividade da construção civil do Brasil, historicamente, ficou abaixo da média observada em outros países. Por exemplo, entre 2003 e 2013 mostrou que a produtividade da construção civil cresceu cerca de 20,6%, enquanto que na China foi de 108%. Mas a China vem investindo nessas coisas há muito tempo. O Brasil vem se arrastando e ganhando fôlego com a capacidade das pessoas, porque os investimentos ora tem, ora não tem, ora tem, ora não tem. Também em 2003 a produtividade no Brasil estava a cerca de 20%
da produtividade de países como os Estados Unidos. Estrutura burocrática, tributária, regulatória, licenciamento, normas, diferentes regimes fiscais, atrasos regulatórios, impactam prazos e impactam custos. Quer dizer, a gente funcionando, a estrutura de funcionamento, ainda que você tenha uma empresa muito boa, mas a estrutura de funcionamento de país terceiro mundo. O que o setor representa para a economia nacional? Por exemplo, emprego. O setor de construção civil gera muitos empregos diretos e indiretos, inclusive para trabalhadores com menos especialização, em obras menores, em serviços especializados. Em 2025, ultrapassou a 3 milhões de empregos formais e continua sendo um dos principais empregadores, dados da ABSIC. PIB. Ela representa uma parcela relevante do PIB. Quando cresce, ajuda a puxar a economia para cima, e quando encolhe, age como um amortecedor negativo, porque ela decresce também, mas além da amortece, ainda é ela que absorve bastante. Em 2024 teve um crescimento de 4,3% do PIB no setor. Demanda por insumos. Aço, ela cria demanda por aço, por cimento, por madeira, por maquinário. E as empresas que trabalham com isso, obviamente, têm mais trabalho, têm divisas e contrata, né? O setor influencia fortemente cadeias de produção que vão além das próprias obras, claro. Tudo que está ligado à obra, móvel, tinta, pré-moldados, cimento, areia, para pequenos e medianos negociantes, empresas pequenas, vendas e lojas, ela movimenta tudo. Então, o setor influencia fortemente as cadeias de produção. Políticas habitacionais e infraestrutura como instrumento de desenvolvimento, obras públicas, programas como Minha Casa Minha Vida, obras de saneamento, rodovias, etc., tem forte impacto também em qualidade de vida, mobilidade urbana, competitividade das cidades, e emprega pessoas e faz as pessoas caminharem para setores menos habitados, liga regiões, né? Então ela ajuda nisso aí. Situação atual, 2025, quais são as perspectivas? O setor está em momento de dualidade, embora haja desafios como juros ainda são altos. Os juros altos, créditos mais caros, escassez de mão de obra qualificada. Esse é um dos problemas que nós temos. Nós começamos a ter escassez de mão de obra. Tem gente para a construção civil, mas não tem necessariamente especialização. Então, se você quiser fazer uma obra de mais porte, você tem menos pessoas preparadas. A recuperação impulsionada por obras em curso, política habitacional, infraestrutura, lançamentos imobiliários. Sim, então está melhorando. Projeção para 2025 ao longo do ano é de um crescimento menor que o 2024, estimativas de cerca de 2,3% de expansão do PIB da construção. É um crescimento menor do que houve ano passado. Um ponto crítico é o crédito. Segundo dados da CEBIC, que é a Câmara Brasileira de Indústria de Construção, houve uma forte retração do crédito à produção no setor, o que pode limitar novos empreendimentos. A Associação Brasileira de Construção Industrializada concreta esse dado vem de lá. A mão de obra qualificada está em escassez. 82% das empresas relatam dificuldade para contratar novos trabalhadores e isso pressiona salários e custos. Esses dados são os do UOL. Comparação internacional. O Brasil fica atrás de países com produtividade maior, como os Estados Unidos, China, alguns países europeus, no uso de técnicas de industrialização e no rendimento do trabalhador. Exemplo, o estudo do Sinduscon, da Fundação Getúlio Vargas, mostrou esse gap de produtividade que persiste. Jornal da Construção Civil. Países asiáticos, especialmente China, têm construído em escala com forte investimento público em infraestrutura, com indústria de insumos, cimento, aço e equipamentos muito mais integrada com processos industriais, pré-fabricação, modulação mais difundidos. Empresas chinesas também estão internacionalizando fortemente e há notícias de que o interesse de grupos como o CRCC investindo ou participando de licitações no Brasil. Isso indica que o Brasil se torna mercado de destino para uma capacidade externa, mas também para uma capacidade externa no setor. Uma competição externa no setor. Exemplos de empresas brasileiras.
A Odebrecht Engenharia, a construção OEC, ex-construtora de Norberto Odebrecht, grande, histórica, atuação internacional, envolvida em muitos projetos, mas também envolvida, infelizmente, em escândalos de corrupção. Envolvida em escândalos de corrupção dentro daquele esquema que eu falei com vocês. Todas as empresas, a maioria delas, principalmente de porte muito grande, uma ou outra tem escândalo de corrupção, mas não é para você acabar com a empresa. A Andrade Gutierrez, empresa de grande porte, diversificada, com atuação dentro e fora do Brasil. A Galvão Engenharia, atua em infraestrutura, rodovia, saneamento. A Tigre, das conexões Tigre, embora não seja uma construtora de obras, é uma grande empresa de insumos, materiais hidráulicos, tubos, conexões, presente também no exterior, exemplificando a internacionalização ou alcance global de fornecedores associados ao setor. A Votorantim Cimentos, empresa de insumos-chave com atuação nacional e internacional, presença em diversos países, importante componente desta cadeia. Status comparativo e os grandes desafios. A produtividade está relativamente baixa. Esse é um gap tecnológico, menor uso de métodos modernos. Industrialização ainda está incipiente comparada a padrões de países mais desenvolvidos ou aos gigantes da Ásia. Por quê? O tempo que eles ficaram resolvendo esses problemas relativos à corrupção, sem acordos competentes que pudessem mantê-los, sem nenhum tipo de financiamento, fez com que eles perdessem esse gap tecnológico. Estruturas de elevados custos, tributos, logística, financiamento caro, altas dos juros, regulação, licenças e licitações, elas são mais complexas no Brasil, o que alonga os prazos e eleva as incertezas. Demanda habitacional ainda grande, estimativas apontam para a necessidade de muitos milhões de novas moradias até 2030 no Brasil. A Abranq, é uma associação, aponta que serão necessários cerca de 30 milhões de novos imóveis até 2030 para atender demanda, segundo notícias recentes. Então isso aí é um desafio, voltado também para a sustentabilidade, a crescente pressão e oportunidade para obras mais verdes, para a melhoria de usos de recursos, eficiência energética, uso de materiais menos agressivos para o meio ambiente. Isso é um outro desafio. As opiniões dos especialistas. Autores acadêmicos como Jéssica Martins Nunes, Orlando Celso Longo e Luciane Freire Alcoforado, em artigo da Universidade Federal Fluminense, destacam que o setor de construção teve retração de cerca de 32,6% nos últimos 6 anos, até o momento do estudo, não necessariamente o ano de 2025, desde o início da crise econômica que começou em 2014 e que está em lentíssima recuperação. Esse dado é da pesquisa Sociedade de Desenvolvimento. A economia-chefe do CEBIC, a Câmara Brasileira de Indústria de Construção Civil, a Ieda Vasconcelos, economista-chefe, fala sobre o paradoxo de o setor registrar mais de 3 milhões de empregos formais, mesmo com retração no crédito, e desafios significativos no médio prazo. Quer dizer, é um paradoxo. Como é que esse setor está conseguindo isso? Significa que ele tem pujança mesmo em estado de crise. A Fundação FGV-IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação de Getúlio Vargas, mostram que a escassez de mão de obra qualificada é um problema estrutural, elevando custos de produção no setor, especialmente em segmentos especializados. Essa questão de qualificação de mão de obra está acontecendo em vários setores no Brasil, nesses últimos 10 anos aí de retração. Grandes obras versus pequenas obras no Brasil e no exterior. Infraestrutura rodoviária, aeroportos, hidrelétricas, metrôs, barragens, grandes empreendimentos públicos e privados. Essas obras demandam grandes capitais, fortes participações estatais ou concessões, risco regulatório e dependem de entidades públicas como governos estaduais e federais. No Brasil, essas obras foram foco de investimento nas décadas recentes. Entretanto, muitos projetos foram atrasados, cancelados, abandonados ou ficaram na dependência de financiamento público. A participação internacional também começou a entrar aqui, com empresas estrangeiras ou parceria, ocupando aquilo que era das nossas empresas com capacidade. Pequenas obras, habitação popular, obras de reforma, construção residencial privada, obras menores de infraestrutura local, essas respondem por grande parte dos empregos e movimentam bastante as cadeias locais de insumos.
são mais sensíveis ao crédito para pessoas físicas, obviamente, à confiança do consumidor, ao custo dos materiais, porque elas não têm subsídio nenhum. No Brasil, quando o crédito está caro ou instável, muitas dessas obras são adiadas ou executadas informalmente, inclusive com emprego informal, o que não dá nenhum tipo de estabilidade. No exterior, em países mais desenvolvidos, a tendência forte de industrialização e modularização, maior ao uso de tecnologia, eficiência em cronogramas, menos burocracia, sistemas regulatórios mais estáveis, onde você já sabe que as regras são aquelas, custos de financiamento menores ou subsidiados, maior previsibilidade das políticas públicas. Por exemplo, nos Estados Unidos, Europa, Japão, Coreia do Sul, há usos sistemáticos de pré-fabricados ou pré-fabricação, construtoras especializadas em habitação modular, coisas do tipo. Bom, atual perspectiva. O setor da construção civil no Brasil está saindo de um período muito adverso, mas ainda enfrenta muitos obstáculos, embora esteja saindo. Há razões para o otimismo, a demanda habitacional é persistente, estão existindo algumas políticas públicas que a gente reza para não ser modificado, alguma recuperação de crédito, né? Retomada de obras paralisadas, geração de emprego, crescimento de PIB setorial. Mas o crescimento projetado para 2025 é menor se comparado com o será o de 2024, mostrando que o setor ainda está sob influência de fatores macroeconômicos, juros, inflação, confiança, etc. Para avançar, o setor precisa de melhorar a produtividade, adotar modernizações tecnológicas, reduzir burocracia, melhorar a qualificação da mão de obra. Isso aí não depende só do setor, né? São demandas de políticas de governo, e garantir financiamento mais acessível e previsível, o que também é influência de governo. Influência política no setor da construção civil. O setor da construção civil, historicamente, é um dos mais influenciados e influentes na arena política brasileira. Por isso que ali rola corrupção. Essa relação, que pode ser benéfica do ponto de vista do planejamento estatal e da alocação de recursos para infraestrutura e habitação, também tem se mostrado vulnerável a práticas clientelistas, corrupção e captura regulatória, né? O papel do Estado como indutor. O Estado brasileiro é o maior contratante de obras civis. Grandes projetos de infraestrutura, rodovias, metrôs, usinas, habitação social, saneamento básico, são tradicionalmente condicionados ou conduzidos sob influência pública, muitas vezes com financiamento do BNDES, da Caixa Econômica Federal, por meio de parcerias público-privadas. Essa centralidade do Estado torna o setor altamente sensível a mudanças de governo, a ciclos eleitorais e decisões orçamentárias por parte dessas governanças. O programa Minha Casa Minha Vida, iniciado em 2009, e mais recentemente Minha Casa Minha Vida 2.0 de 2023, mostram como a política habitacional pode ativar ou retrair fortemente a cadeia produtiva. Se o governo estiver a favor, ele é ativado; se ele fizer corpo mole, ela é retraída. Segundo a economista Ieda Vasconcelos, da Câmara Brasileira de Indústria da Construção, em 2025, a construção civil depende da previsibilidade política, da continuidade administrativa. Na realidade, ela depende de um projeto, porque a política não deveria modificar o crescimento desse projeto, mas você depende da manutenção de um governo ou de uma estrutura de governo posterior a para que isso seja mantido dependendo do bom humor do governante. E isso não pode acontecer. A gente tinha que ter uma noção de país, independente da política. Mudanças bruscas, por exemplo, de diretriz governamental, claro que tem efeitos devastadores sobre o setor, isso é óbvio. Ciclos eleitorais e obras públicas. É recorrente no Brasil o fenômeno de obra de vitrine em anos eleitorais, quer dizer, não serve para nada, é só para chamar a atenção do público e ganhar voto, com picos de investimento em infraestrutura local, pavimentação, construção de escolas ou hospitais. Quer dizer, algumas servem sim para alguma coisa, né? Mas às vezes não são concluídas, às vezes são pequenos pedaços, geralmente voltados para fins eleitoreiros. E algumas obras dessas não são continuadas ou não tem um outro pedaço feito, ou o término de um determinado hospital, ou o término da construção de um determinado número de escolas. E isso gera descontinuidade de projetos, desperdício de recursos e obras inacabadas.
O estudo do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, revelou que mais de 14 mil obras públicas estavam paralisadas no Brasil em 2022, sendo muitas delas iniciadas às vésperas de eleições municipais e federais, sem viabilidade técnica, sem viabilidade jurídica ou mesmo orçamentária. Isso é um dado de 2023, início de 2023. Corrupção sistêmica e grandes empreiteiras. Durante décadas, as campeões nacionais da construção civil, como Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, mantiveram relações estreitas com governos, obtendo contratos bilionários em obras públicas. A Operação Lava Jato, que foi de 2014 até 2021, revelou o caráter sistêmico da corrupção nesse setor: superfaturamento, cartelização, lavagem de dinheiro e financiamento ilegal de campanhas públicas. Realmente, isso foi fato, não apenas no setor da construção, mas principalmente. Bom, mas aí eles pegaram por aí e foram lá e destruíram o setor, né? A prática de tomar lá da cá institucionalizou-se na forma de doações eleitorais legais e ilegais, como troca de favores aditivos contratuais, favorecimento de licitações. Em seu livro A Organização, a jornalista Malu Gaspar documenta a estrutura empresarial política da Odebrecht e sua penetração em esferas do poder em pelo menos 12 países. A consequência desses escândalos foi não apenas o descrédito das empresas envolvidas, mas também uma retração drástica do setor entre 2015 e 2019. Aqui está uma imprecisão. Por quê? Porque as empresas não foram desacreditadas porque elas eram competentes. Elas foram simplesmente apenas processadas e não os seus próceres, os seus diretores, os seus executivos e os políticos que fizeram as tratantadas. As empresas tinham que ter contratos, acordos de leniência, que elas se mantivessem, nem que fosse à custa do Estado ou gerida pelo Estado, de forma a não perder competitividade e não cair em descrédito. E o governo poderia ter feito isso, ou a justiça poderia ter feito isso. Isso não foi feito. Então, não é uma consequência do escândalo, é uma consequência do descaso, da falta de compromisso, da falta de amor à terra, porque elas eram representativas. Eu não estou elogiando as empresas ou elogiando os seus diretores. O que eu estou falando é uma questão econômica. Se é algo importante, não pode ser abandonado. A GM, quando teve um problema lá nos Estados Unidos, eles demitiram a direção da GM, acho que foram presos. A GM passou a ser do Estado até aparecer um grupo que pudesse recebê-la de volta e continuar seus trabalhos. O que aconteceu depois com relação à competição com carros chineses ou japoneses, seja lá de que origem for, é um outro detalhe de tecnologia, uma questão de geopolítica mundial. Mas as empresas não foram simplesmente largadas para lá e desacreditadas, tanto é que a GM ainda é GM até hoje. E, no entanto, teve uma corrupção similar à que estiveram aqui as empreiteiras brasileiras. Isso é importante ser dito. Então, consequência dos escândalos, não. Consequência do descaso, da falta de estrutura, da falta de visão estratégica. Ou de má índole, de má intenção. Seguiram a ideia de que o Brasil não precisa disso, o Brasil não pode ser grande, que o Brasil não é, ele tem que ser quintal de algum lugar. Essa, para mim, é a ideia. Essa é a minha opinião. Lobby e influência institucional. A influência política também se manifesta no lobby institucionalizado, que aqui no Brasil é crime e que na América do Norte não é. É uma questão de visão. Eu não sou a favor do lobby, porque o lobby ele privilegia. Aqui ele é criminalizado, mas nem por causa disso ele deixa de acontecer. Lá nos Estados Unidos ele simplesmente não é. Ele não é criminalizado. Lá o lobby corre solto. É legal? É bacana? Não, não é, porque ela privilegia setores mais fortes economicamente. Bom, mas aqui existe o lobby, né? Entidades como a Câmara Brasileira de Indústria e Construção e o Sinduscon, SP, atuam diretamente no Congresso Nacional, no Executivo, e junto a órgãos reguladores, pressionando por medidas que favoreçam o setor, como incentivos fiscais, desoneração de folha, acesso a crédito e flexibilização de normas urbanísticas. Algumas dessas coisas não são legais. Incentivos fiscais, vá lá. Desoneração de folha, isso aí é dinheiro que o governo não recebe.
E isso não necessariamente repassa para o funcionário. Isso fica como lucro da empresa. Quando a empresa se recupera, quando a coisa melhora lá na frente, ela não aceita ser reonerada em termos fiscais. E acesso a crédito. Isso aí eu acho bacana, só que não precisa ter lobby para isso. Acho que tinha que ter uma política de governo. Flexibilização de normas urbanísticas, obviamente não acho legal, porque isso é ilegal. Segundo o cientista político Bruno Carrasa, autor do livro Dinheiro, Eleições e Poder, de 2018, o setor da construção civil está entre os que mais doaram campanhas eleitorais e financiaram candidatos. E isso evidencia sua busca por influência institucional direta. Não resta dúvida, mas ainda assim, as empresas não poderiam ter sido exterminadas. Elas poderiam ter sido mantidas sob direção do Estado até segunda ordem e os seus diretores e os políticos processados. Reforma urbana travada e interesse cruzado. O setor da construção civil no Brasil é um exemplo emblemático de como a política e a economia se entrelaçam profundamente. E isso não existe só aqui no Brasil. Não é à toa que o mandatário do Norte lá está fazendo embargos e sanções mundo afora, porque ele quer privilegiar a indústria dele. Ele quer restabelecer a indústria nacional, quer que que as indústrias saiam de alguns países e voltem para o solo da América do Norte. E isso aí tem a ver com o quê? Com economia, com geração de emprego, com divisas para o país, né? Então, o setor da construção civil é um dos setores, como exemplo emblemático, de entrelaçamento entre economia e política. Na China, por exemplo, você pode ter empresa lá dentro, mas o governo fica o tempo todo tomando conta para ver se você não está prejudicando o setor, se você está contribuindo. Então, política e economia estão sempre ligados, porque faz parte da ação do Estado administrar o setor da economia também. A ação do Estado pode impulsionar o desenvolvimento, é o que a China faz, o que a Coreia fez, o que o Brasil vinha fazendo eventualmente, mas também tem servido para reproduzir práticas patrimonialistas e clientelistas. Essas práticas podem ser coibidas pela justiça. Nem por causa disso você vai deixar de ter setores que estejam imbricados com políticas de Estado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Enquanto não houver uma relação republicana, e isso sim entre o poder público e o setor privado, que seria razoável, como acontece, por exemplo, na Coreia, na China, no Vietnã, na própria Alemanha, etc., e nos próprios Estados Unidos, com regras, fiscalização rigorosa, transparência contratual, políticas públicas baseadas em planejamento de longo prazo, a construção civil continuará vulnerável e qualquer outro tipo de indústria vai estar vulnerável a ciclos políticos e escândalos, perdendo o potencial de contribuir, principalmente se não tiver uma ação política para preservar essas empresas. Existem críticas sérias à forma como a Operação Lava Jato lidou com as grandes empreiteiras no Brasil, especialmente no que diz respeito à falta de uma estratégia eficaz para preservar os ativos produtivos e garantir a continuidade econômica das empresas envolvidas. Muitos economistas, juristas, políticos e até mesmo o próprio judiciário consideram que a Lava Jato, ao não articular adequadamente os acordos de leniência, contribuiu para o colapso de um setor estratégico da economia nacional, e engenharia pesada e construção civil. Eu digo para você que isso provavelmente veio a comando externo. A Lava Jato não veio para purificar, nem prender e acabar com a corrupção. A corrupção foi o mote para entrar aqui e pegar um setor estratégico e jogar ele no chão. Porque, como eu disse, corrupção existe em todos os lugares. Você não precisava de sacrificar as empresas. Se elas foram sacrificadas, para mim, é porque tinha um sinal endêmico lá dentro de que ela veio para destruir e não para fazer qualquer coisa a respeito da corrupção. Essas críticas e argumentos centrais com base em fontes diversas, olha só. A ausência de política de leniência eficaz nos primeiros anos. A Lava Jato começou em 2014. E os primeiros anos da operação foram marcados por uma estratégia essencialmente punitivista. Prisões preventivas longas, delações premiadas forçadas, bloqueios de bens massivos.
As grandes empresas investigadas, Odebrecht, OAS, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, tiveram seus contratos suspensos e linhas de crédito cortadas, inclusive bancos públicos, BNDES e Caixa. Se você retira os seus executivos, processa, estabelece multas para a empresa para ela repor qualquer valor de corrupção, mas você mantém o crédito, muda a diretoria, coloca uma diretoria estável, confiável do Estado, por exemplo, eleita pelo Estado para um determinado tampão, você pode manter financiamento e manter as obras. No entanto, os acordos de leniência que visavam preservar a atividade econômica da empresa, responsabilizando apenas os indivíduos, demoraram a ser firmados e, quando vieram a acontecer, foram fragmentados entre diferentes órgãos: Ministério Público Federal, CGU, AGU, TCU, CAD, criando uma insegurança jurídica e uma paralisia contratual. A ausência de uma coordenação institucional para lidar com a responsabilização das empresas gerou um ambiente de tal instabilidade jurídica que provocou a destruição de ativos e empregos. E mesmo alguns empresários e algumas estruturas ficavam com medo de abraçar uma causa qualquer, de repente se acusar de algo por estar ligado àquela empresa. Impactos sobre empregos e infraestrutura. Olha, foi mais de 1 milhão de empregos diretos, mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos foram perdidos com a retração das grandes empreiteiras. Não foi só isso não. Esse capital humano que saiu de lá foi para onde? Porque ele não se perdeu, ele foi para o exterior. Agora, como é que você forma novo capital humano? Diversas obras públicas privadas foram interrompidas, chegando a ficar depois em processo de como é que a gente fala, de precarização, né? Você deixa o ferro lá toda a vida, ele deixa de prestar o serviço que aqui veio, e começou a ter falta de capacitação técnica e financeira nas empresas. Quer dizer, ela saiu do mercado. Segundo o estudo do DIEESE de 2017, a cadeia de construção e engenharia pesada teve uma queda de 30% de atividade entre 2015 e 2017. 30% por causa da Lava Jato, com impactos na infraestrutura, no impacto na habitação, na geração de empregos qualificados, e esses que eram qualificados foram para onde? Não se combate a corrupção destruindo a capacidade produtiva do país. O sistema judicial deveria ter punido as pessoas, não destruído empresas estratégicas. Palavras do Luiz Gonzaga Beluso, economista e professor da Unicamp. Internacionalização da engenharia com prejuízo geopolítico. A Odebrecht, por exemplo, operava com mais de 20 países e tinha cerca de 180 mil funcionários em 2014. A Odebrecht. A empresa brasileira havia conquistado mercados na África, América Central, América do Sul, inclusive na Rússia. Estavam construindo um metrô na Rússia, disputando diretamente com gigantes chineses, europeus e americanos. Com a Lava Jato, ele perdeu contratos internacionais, foi proibida de participar de licitações e viu rivais estrangeiros ocuparem os espaços deixados por elas. Isso é doloroso, gente. A Lava Jato desmontou o aparato brasileiro de engenharia internacional em nome de um moralismo desorganizado. Isso aí para usar palavras elegantes. Foi um desmonte com graves consequências geopolíticas, diz Gilberto Berkovitch, jurista e professor da USP. A ausência de modelo semelhante ao dos Estados Unidos ou da Europa. Os críticos observam que nos Estados Unidos ou na Alemanha, e na Europa de uma maneira geral, as empresas, quando envolvidas em corrupção, e isso sempre acontece, costumam ser preservadas. A não ser que ela seja uma indústria que esteja totalmente fora do esquadro. Desde que firmem acordos, paguem multas e reformem suas práticas de compliance. Casos como os da Siemens e da Halliburton mostram que é possível aplicar sanções rigorosas, punir executivos e preservar os valores das empresas para os governos, para as nações. Nos Estados Unidos, as empresas fazem acordo com o Departamento de Justiça, pagam multas bilionárias, mas continuam operando. No Brasil, optou-se por matar as empresas. André Roncaglia, economista, em entrevista à Carta Capital. Judicialização da política econômica. A Lava Jato também é acusada de judicializar decisões que deveriam ser técnicas e políticas.
assumindo o papel de uma tutela moral sobre o Estado e a economia, sem considerar os efeitos colaterais. E o que é pior, sem entender profundamente do pescado. A operação criou um ambiente de paralisia decisória. Muitos gestores públicos passaram a temer assinar contratos, liberar recursos ou renovar concessões, mesmo dentro da legalidade, porque eles temiam ser envolvidos em alguma coisa que eles não soubessem ou tivessem suspeita sobre eles. Diz Bruno Carrasa, cientista político e autor do livro Dinheiro, Eleições e Poder. Exceções e tentativas tardias da leniência. A partir de 2017, algumas empresas conseguiram firmar acordo de leniência com CGU e TCU, permitindo a retomada de atividades. A Odebrecht firmou acordo de leniência de 3,8 bilhões com a CGU/AGU. Andrade Gutierrez, acordo de 1 bilhão, e a Camargo Corrêa e a UTC também fecharam acordos em valores similares. No entanto, a lentidão, a fragmentação institucional entre os órgãos dificultaram a efetividade dos acordos, criando insegurança para investidores e clientes públicos. Apenas a criação da Controladoria Geral da União, que é a CGU, com instância coordenadora dos acordos, a partir de 2020 houve algum avanço no sentido. Justiça com ou sem destruição? Veja bem, a Lava Jato foi crucial para revelar e combater uma estrutura enraizada de corrupção no Brasil. Aí eu pergunto, depois dela, antes dela, atualmente, deixou de acontecer isso? Que nós estejamos vendo? Com o Congresso que nós temos? Bom, ela foi crucial para revelar, para a gente saber que existe lá e em vários outros lugares. Destruir as empresas, os camaradas acabaram saindo da cadeia, não se fala mais nisso. As pessoas que agiram de forma a prejudicar essas empresas estão aí lépitos e fagueiros, e o país ficou atrasado. E nós perdemos espaço para chinês, para alemão, para americano, né? Pecou pela falta de uma política de transição responsável. Em vez de seguir modelos internacionais de preservação de ativos produtivos, porque não era a função da Lava Jato, optou por uma estratégia de terra arrasada, que enfraqueceu um dos setores mais estratégicos da economia nacional. Agora me digam, isso é ou não foi intencional? Isso é ou não foi uma instrução externa? Hoje, parte da capacidade de engenharia nacional está comprometida. O Brasil, que já foi referência internacional em obras complexas, como a transposição de São Francisco, usinas de Belo Monte e Itaipu, metrôs e refinarias, passou a depender das empresas estrangeiras para projetos similares. Nós que fazíamos, agora temos que contratar terceiros de fora, o que representa não só uma perda econômica, mas também uma renúncia à soberania tecnológica e produtiva. E com isso nós tivemos um atraso. Por isso que eu pergunto, foi ou não foi intencional? Bom, gente, então a gente terminou aí esse vídeo. Espero que ele não tenha ficado grande demais. Deixa seu like, deixa o seu comentário, assina o nosso canal, compartilha esse vídeo, deixa sugestões, deixa aí seu pensamento, alguma coisa que ficou faltando falar. Muitas coisas eu não pude verbalizar de uma maneira mais veemente, porque eu fico com medo de cair o vídeo, né? Você não pode falar muito de nome de países, nome de pessoas, nome de operações, porque isso aí pode fazer com que o vídeo caia e eu não consiga, ninguém assista, né? Bom, então eu agradeço a sua atenção, espero que você deixe seu like, compartilha, assina o canal, comenta e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.